Hoje, vamos investigar a importância de escutar a voz de Deus em nossa jornada espiritual. É essencial reservar um dia por semana para aguardar em Deus. Frequentemente iniciamos sem expectativas ou planos, simplesmente abrindo a Bíblia, mas no término do dia, nos descobrimos enriquecidos pelo Espírito Santo que nos orienta. Aguardar em Deus desvenda barreiras em nosso vínculo com Ele, nos libertando para amá-lo e servi-lo de forma mais eficaz. Muitos ainda não alcançaram a posição desejada com Deus, não por culpa, mas por necessidade de apoio. Sem a direção do Espírito Santo, perdemos palavras de conforto, orientação e discernimento. Dedicar tempo para Deus é vital em nossas vidas. Porém, muitos cristãos negligenciam isso. É hora de aceitarmos a soberania de Jesus em nossas vidas, um elemento essencial que falta atualmente no corpo de Cristo. Paulo, em Efésios, nos ensina que Deus colocou tudo sob o domínio de Cristo, tornando-o líder supremo sobre tudo para a Igreja, que é seu corpo, assim como visto em Efésios 1, versículos 22 e 23. A escolha de palavras de Paulo é fascinante. Tudo está sob o comando de Jesus, e ele foi entregue à Igreja. Ter Jesus como líder é o mais valioso e formoso. O corpo de Cristo não é apenas liderado por ele em algumas áreas, mas em todas. Questionemos perante Deus se Jesus lidera tudo em nossas vidas e se algo escapa de seu controle. Paulo prossegue em Efésios afirmando que, falando a verdade com amor, cresceremos em todos os aspectos em Cristo, o líder. O corpo depende do líder para nutrição, crescimento e funcionamento eficiente. Se a ligação com o líder for obstruída, a vida do corpo sofre. Paulo alerta em Colossenses para não permitirmos que alguém nos desvie, como visto em Colossenses 2, versículo 18. Não nos deixemos iludir por aqueles que ostentam uma humildade falsa, mas que estão afastados do líder que é Cristo. Portanto, manter nossa conexão com Cristo, o líder, é fundamental para que o corpo, a Igreja, seja saudável, cresça e esteja repleto de amor. A vitalidade espiritual emana dessa ligação ininterrupta com Ele. Lembre-se das palavras de Paulo. Não se deixem enganar. Colossenses capítulo 2, versículo 18, adverte sobre evitar aqueles que, alegando serem espirituais, estão imbuídos em pensamentos mundanos e não se firmam em Cristo, a verdadeira fonte de crescimento e nutrição. A Nova Versão Internacional esclarece que a perda de conexão com a cabeça, Cristo, nos expõe a erros, enganos ou doutrinas falsas, distanciando-nos da verdade divina. A única segurança para o corpo e cada crente é uma relação correta com a cabeça, Jesus. Todo crente verdadeiro possui uma conexão direta e divina com Jesus, que não deve ser obstruída por outrem. Pastores são figuras respeitáveis, mas não substituem Jesus. Sua função é facilitar o desenvolvimento da relação individual com Jesus, ensinando a encontrar respostas em Cristo, não fornecendo todas elas. Alguns preferem a comodidade de terceiros resolvendo seus problemas, mas a relação com Deus não é assim. Além disso, certos líderes podem ser autoritários, buscando controlar os fiéis. É vital ter um relacionamento pessoal com Jesus, sabendo ouvi-lo e ser guiado por Ele, percebendo sua aprovação ou reprovação. Vamos examinar agora algumas funções das nossas cabeças físicas e como se relacionam com a liderança de Jesus. Não é uma aula completa de anatomia, mas uma visão prática e simplificada. As 4 funções principais da cabeça são: receber informações, tomar decisões, iniciar ações e coordenar as atividades dos membros do corpo. O espírito é como Jesus, a cabeça comunica-se, dirige, controla o corpo e o preserva. Estamos abordando um relacionamento com Jesus e um relacionamento espiritual. Jesus disse em João 16, versículo 13, que o Espírito da Verdade nos guiará à verdade. Ele indicou que nosso relacionamento conosco seria através do Espírito Santo. Ele prosseguiu: Ele não falará de si mesmo, mas dirá o que ouviu e vos anunciará as coisas vindouras. Isso implica que a Igreja deve ter orientação para o futuro e direção divina do Espírito Santo diante da situação mundial. Prosseguir para o futuro sem a orientação do Espírito Santo é caminhar para o desastre. Somente vislumbramos os problemas e pressões que recairão sobre o mundo inteiro.
Precisaremos do Espírito Santo para nos alertar sobre o que está por vir, para não estarmos no lugar errado na hora errada. Uma das orações que devemos fazer regularmente é estar sempre no lugar certo no momento certo. Apenas o Espírito Santo pode viabilizar essa conexão essencial com Deus. Jesus asseverou: "Ele me glorificará", dito em João capítulo 16, versículo 14. É crucial lembrar que glorificar Jesus é um traço distintivo do Espírito Santo. Muitas ações atribuídas hoje ao Espírito Santo não carregam a essência de glorificar Jesus. Qualquer coisa que eleve uma personalidade humana não origina do Espírito Santo, que sempre glorifica Jesus. Se Jesus não é o foco, a ação não é do Espírito Santo. No tocante à quarta função da cabeça, que é a coordenar a atividade dos outros membros do corpo, é vital considerar a liderança de Jesus. Ele disse a seus discípulos em João 15, versículo 16, as seguintes palavras: "Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi." Jesus enfatiza que a escolha divina precede nossa ação. Ele designou que fossem e dessem fruto, fruto que permaneça. Frutos duradouros emanam da escolha de Deus. Podemos ter programas e atividades religiosas, mas se não forem iniciados por Deus, não resultarão em fruto permanente. A eficácia da oração está atrelada à vontade de Deus. Orações alheias à vontade divina não têm garantia de resposta. A iniciativa divina é expressa através da escolha, e Deus está verdadeiramente envolvido apenas nas partes de nossas vidas que Ele escolheu. Ignorar a liderança de Jesus é desconsiderar sua autoridade. Um exemplo marcante de dependência da escolha divina é encontrado em Atos, entre os profetas e mestres da igreja em Antioquia. Durante a adoração e jejum, o Espírito Santo revelou sua vontade, separando Barnabé e Saulo para a obra que os chamou, como visto em Atos capítulo 13, versículo 2. A decisão de enviá-los partiu de Deus, através do Espírito Santo, antes de eles serem enviados. Eles eram inicialmente profetas e mestres, mas após serem enviados, foram chamados de apóstolos, indicando uma nova fase em seu ministério, um chamado específico e direcionado por Deus. Curiosamente, apesar da iniciativa vir de Deus, eles não foram chamados de apóstolos antes que a igreja os enviasse, mostrando que Deus não ignora a igreja na nomeação de ministérios. Paulo e Barnabé, ao completarem essa missão específica, retornaram para Antioquia da Síria. Quantos de nós na igreja de hoje podem afirmar que cumprimos a obra que nos foi designada? O segredo do sucesso deles foi seguir a iniciativa de Deus, e os líderes da igreja de Antioquia escutaram e seguiram essa escolha. Encerramos agora com uma oração ao Espírito Santo. Buscamos louvor, gratidão, orientação, conforto e crescimento no fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Reconhecendo nossa tendência para o egoísmo e a rebeldia, pedimos ajuda para sermos obedientes e sensíveis ao Espírito, para segui-lo mais de perto. Agradecemos por sua intercessão e buscamos descanso em seu conforto, sabendo que somente com sua ajuda podemos viver essas virtudes. Espírito de Deus, cultiva em mim o fruto do Espírito. Não posso viver essas coisas por mim mesmo. Preciso de Ti. Amém.